Bom dia, sexto ano! Vamos começar agora a nossa expedição 3. Abre o seu livrinho aí no percurso 9, que nós vamos embarcar nessa expedição, uma viagem pelo espaço. Vamos falar sobre a Terra no Sistema Solar. Vamos lá! Bom, para a gente começar a estudar sobre a Terra, a gente precisa entender que a Terra ela tem vários fenômenos, vários acontecimentos que vão ter na superfície terrestre, elas vão acontecer, elas vão começar, elas vão ter origem, né, no universo ou no espaço cósmico, da forma que você quiser falar, ela vai estar correta. Então, por exemplo, quando a gente fala das estações do ano, né, o verão, o inverno, a primavera, o outono, essas estações do ano, elas têm muita importância para a gente, né? Por exemplo, no verão, dependendo da estação, você vai ter possibilidades de determinados tipos de alimentos para poder plantar, de uma atividade de agricultura. Já no inverno, a gente vai ter algumas dificuldades para essas plantações. Então, para o ser humano, as estações do ano, elas são muito importantes, né? Para a gente poder conseguir adaptar todas as nossas atividades em relação a esses períodos do ano, né? E as atividades, as estações do ano, elas vão sempre ocorrer no mesmo período, todo ano. Tá legal? Então, o homem, ele consegue se programar, ele consegue fazer todas essas atividades que são boas para o ser humano, que são importantes, né? Ou para a economia ou para a sobrevivência do ser humano, ele consegue organizar isso tudo ao longo do ano, sabendo quando vai ser a época do plantio, quando vai ser a época da colheita e tudo mais. Tudo isso que a gente tem, toda essa estação do ano, ela tem uma explicação do porquê que a gente tem sempre o verão, o inverno, o outono e a primavera no mesmo período. E por que as estações do ano, elas são divididas assim, elas são tão diferentes e tão características, né, delas mesmas. Então, por exemplo, o verão, a gente sabe que é muito quente. Ou, pelo menos aqui no Brasil, é muito mais calor do que em outros lugares. Mas todo verão, ele vai ter uma temperatura mais acima, né, das outras estações do ano. Então, por exemplo, no inverno, a gente sabe que é uma estação bem mais fria. Mesmo que em alguns lugares, como no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o inverno ele não seja tão rigoroso, não tenha neve, nada disso, a gente sabe que naquele período do ano que a gente caracteriza como inverno, vai estar com uma temperatura bem menor do que as outras estações ao longo do ano. E sabe o que faz com que a gente tenha toda essa divisão, todos esses grupos característicos que a gente chama de estações do ano? É exatamente a inclinação do eixo da Terra. Se você for perceber o globo terrestre, né, a gente já viu isso lá no início, lá na nossa expedição 2. O globo terrestre, né, a Terra, desculpa, ela não é reta, ela tem um eixo de inclinação, ela tem uma leve inclinaçãozinha, e além desse eixo de inclinação, o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol, é o movimento que ela vai executar ao redor do Sol. Ela vai girar em torno do Sol. E nós sabemos que a forma da Terra ela é esférica. A gente chama a Terra de geóide, que ela é essa esfera achatada nos polos. Então, tudo isso vai permitir que a gente tenha diferentes tipos de características ao longo do ano, que a gente chama de estações do ano, tá legal? Então, conhecimentos sobre o universo para poder conseguir explicar os fenômenos que acontecem na Terra. Bom, e para falar sobre esse planeta Terra, a gente precisa entender que ele é muito pequenininho em relação ao que a gente tem do universo. E aí a Terra, ela compondo esse universo, ela estando dentro dessa grandiosidade que a gente chama de universo, ela não está sozinha. A Terra ela faz parte de um sistema que a gente chama de sistema solar. E junto com a Terra, nesse sistema solar, a gente vai ter outros planetas, que é o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, o Netuno, que são planetas, né? Esses outros 7 planetas, contando com a Terra 8, que vão fazer parte do sistema solar. Então, todos eles vão receber a luz do Sol, todos eles vão receber esse aquecimento que o Sol traz. Só que, assim,
A Terra é o terceiro planeta do nosso sistema solar. Então, a posição que a Terra está, ela é uma posição, a gente pode dizer assim, que perfeita para ter vida na Terra. Porque ela não é nem fria o suficiente a ponto de não ter essa sobrevivência do ser humano, dos animais, da vegetação. E ela não é quente ao ponto da gente não conseguir sobreviver aqui. Então ela tem uma medida exata. Ela recebe o calor necessário e a quantidade de luz solar necessária para que a gente tenha condições favoráveis a ter essa vida na Terra, que são os seres humanos, que são as plantas, os animais, né, e tudo mais. Então, assim, além disso, além da posição que a Terra ela se encontra no sistema solar, a gente pode falar também sobre questões como a água, o oxigênio, né? A água no estado líquido ela é essencial para a sobrevivência. A gente precisa dessa água, a gente tem a necessidade, né? A sede. Então, o nosso corpo ele não sobrevive sem água, né? A gente não pode desidratar porque senão o seu corpo não aguenta. Então, imagina viver num planeta que não existisse água, não iria existir vida na Terra. Certo? Então, a vida na Terra, ela tem um conjunto de condições que são favoráveis, ou seja, que vão permitir que a gente tenha pessoas, animais, plantas e que, além disso, além de existir, elas consigam sobreviver durante muitos anos, porque existem condições que vão permitir que isso aconteça. Então, a gente pode dizer também que no sistema solar a gente não vai encontrar só esses planetas. Além desses planetas que nós temos, o Sol ali que a gente está vendo, a gente vai encontrar também, dentro desse sistema solar, cometas e satélites. E aí a gente diz que alguns desses planetas eles têm os chamados satélites naturais. Poxa, Thalita, mas o que seriam os satélites naturais? Seriam os corpos celestes, ou melhor, corpos sólidos, que vão sempre orbitar ao redor dos planetas. Então, por exemplo, alguns planetas a gente tem esses satélites naturais. Como a gente está falando do nosso planeta Terra, o nosso planeta Terra ele tem apenas um satélite natural, que a gente conhece muito bem ela. A gente até fala, olha, vai ali na janela e vê como ela tá bonita hoje. É a Lua. A Lua é o único satélite natural que a Terra tem. Então, só para você conseguir entender melhor, né? Porque às vezes a gente fala assim, satélite natural, corpos celestes, sólidos, o que seria isso? Então, é só você lembrar da Lua. Esse corpo celeste sólido que vai orbitar, ou seja, que ele vai estar sempre ali próximo, ele não vai cair num buraco negro, nada disso, né? Porque a gente tem uma coisa que se chama gravidade, que permite que eles estejam ali em volta, ao redor desses planetas, sempre se mantendo ali. Você já viu a Lua cair do céu, por exemplo? Não tem como, né? Por quê? Por conta da gravidade, isso mesmo. Então a gente sabe, por exemplo, quando o homem vai lá para o espaço, ele fica o quê? Flutuante, tá? Então, conforme a gente está aqui tudo bonitinho, a gente consegue ficar em pé, consegue colocar as coisas em cima da mesa. Então, tudo isso é uma questão da gravidade, é o que permite que a gente tenha todo esse sistema, todo esse funcionamento dentro do nosso planeta Terra, tá legal? E no universo também não é diferente. Então, por conta dessa questão da gravidade, a gente consegue ter todo esse corpo celeste orbitando ao redor dos planetas, tá? Em volta desses planetas. E o nosso satélite natural que a gente vai ter no planeta Terra, nada mais é do que a nossa linda e maravilhosa Lua. Bom, então nós vimos a posição da Terra, como ela se comporta, né, dentro do universo. Mas olha só, a gente precisa falar também desse formato do nosso planeta Terra. Nós sabemos que o planeta Terra, a gente chama ela de uma esfera perfeita. O que significa isso? Uma esfera perfeita. Então ela é igualzinha uma bola de futebol, uma bola de isopor? Não é bem assim. Ela é uma esfera naquele estilo, né? Que a gente tem, como a gente conhece, igual o globo terrestre, por exemplo, que a gente já viu que é a forma mais próxima de perfeição de poder representar o planeta Terra. Só que a nossa Terra, ela é achatada nos polos. Então, por isso que você está vendo aí no nosso slide alguns nomes diferentes, né? Como elipsoide.
a superfície terrestre aí, por quê? Porque a gente sabe que o nosso relevo, ela é uma variação, né, uma variedade de formas que a gente encontra na superfície terrestre. Então, a gente vai ter essa variedade, essa variação dentro dessa chamada, né, que a gente compara com uma esfera. Só que, olha só, a gente diz que a Terra ela é um esferoide. O que seria um esferoide? Seria semelhante a uma esfera. Ela não chega a ser 100% uma esfera, né? Porque ela tem esse achatamento nos polos, mas ela é muito parecida, muito semelhante com uma esfera. Então, para poder denominar de uma forma mais específica essa forma do nosso planeta Terra, a gente diz que ela é um geóide. Ou seja, é para denominar, né, para a gente identificar, para a gente caracterizar de uma forma mais específica o nosso planeta Terra. Então, já que ela é tão semelhante a uma esfera, mas ela tem esse achatamento nos polos, que é o que a gente chama de esferoide, essa semelhança, ela precisa ser melhor identificada, ela precisa ser detalhada na sua característica. E aí a gente diz que o formato da Terra é um geóide, que significa semelhante a uma esfera achatada nos polos, tá legal? E aí nós precisamos entender que esse formato, essa forma da Terra, ela vai ter consequências. E essas consequências, elas vão influenciar diretamente a quantidade de luz solar e a forma que o nosso planeta recebe essa luz solar. Então, olha só, nós já vimos que as estações do ano, elas são formadas, né, elas se originam devido ao movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em volta do Sol, e mais o eixo de inclinação da Terra, que toda vez que a gente olha para o globinho terrestre, a gente vê que ele não está reto, ele tem uma inclinação. Isso vai permitir que a gente tenha divisão de características, ou melhor, de estações ao longo do ano. E aí, o que vai acontecer? Como que a gente consegue caracterizar e diferenciar essas estações? Porque o nosso planeta Terra, de acordo com o formato que ela tem, a forma, ela vai receber luz solar de forma diferente ao longo do ano, né, nos períodos do ano, e ela também vai receber luz solar diferente nas partes que tem do nosso planeta Terra, ou seja, em pedaços diferentes, em partes diferentes do planeta, você pode receber mais luz do Sol ou menos luz do Sol. Então, por conta desse formato de geóide, que é semelhante a uma esfera achatada nos polos, e também o eixo de inclinação da Terra, a gente vai ter partes do planeta recebendo muito mais essa luminosidade. O que significa receber mais essa luminosidade? É receber uma maior quantidade de luz solar. Então, olha só, faz uma experiência aí na sua casa. Pega depois algum objeto que seja semelhante a uma esfera, ou pode até ser uma esfera mesmo. E aí você liga uma lanterna, pode ser a lanterna do celular, bem em cima, assim, bem no centro dele, né? Você coloca ele de frente para sua lanterna, essa esfera de frente para sua lanterna. E aí você vai conseguir observar que nessa esfera tem uma parte muito mais iluminada, que ela tá mais ao centro dessa esfera. E conforme você vai olhando tanto para as extremidades, né, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo dessas esferas, você vai vendo até que ela ainda tem luminosidade, ela até está sendo iluminada. Só que a luz, ela vai ficando muito mais fraca. Por quê? Porque por conta do formato, da forma que a gente tem da Terra e dessa inclinação, permite que a maior quantidade de luz solar, ela esteja na área ali da linha do Equador, ou seja, nessa área central aí do nosso planeta Terra. Então, olha só, conforme você fez essa experiência aí com a lanterna próxima aí de uma esfera, você vai ver que tem muito mais luminosidade nessa parte central aí da esfera. Então, significa que no nosso planeta Terra, ele recebe muito mais raios solares,
muito mais quantidades de luz do Sol nessa área central, que é onde a gente vai encontrar a linha do Equador. Só que a gente vai caracterizar, a gente vai dar nomes a essas áreas do planeta que recebem mais ou menos quantidades de luz solar. Na área que você está vendo aí laranja, que é a área que recebe a maior quantidade de luz do Sol, que é a área que está aí próxima da linha do Equador, a gente vai chamar de zona tropical. E a zona tropical a gente vai caracterizar como a zona mais quente do nosso planeta. Então, por quê? Por que ela vai ser caracterizada como a mais quente? Porque é a zona que recebe maior quantidade de raios solares. E nós sabemos que quem aquece é quem? O Sol. Então, quem recebe maior quantidade de luz desse Sol vai estar mais calor, vai ser a mais quente. E aí nós temos essa zona aí mais para um laranja quase amarelinho, né? Um laranjinha bem mais clarinho. Que nós vamos chamar de zona temperada, tanto do norte quanto do sul. Essa zona, ela é a que vai receber muito mais sol do que os polos, só que bem menos sol do que na zona tropical. Então, por isso que ela está no meio, ela é intermediária. Ela recebe uma quantidade de sol que vai aquecer, ela recebe uma quantidade de sol que no verão faz ser calor, não chega a ser o calor que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Que é muito quente. Mas o verão deles é um verão de calor, é bem quente. E no inverno é muito frio. Então, como por exemplo, sabe os países que a gente pode encontrar nessas zonas, por exemplo, os estados, né, alguns países, os países da Europa, são países que a gente vai encontrar nessas zonas temperadas. Então, no verão deles, o verão é quente, faz calor, dá para ir para a praia, e o inverno é muito frio, ao ponto de colocar vários casacos, de cair neve. Então, assim, a zona temperada a gente caracteriza como estações muito bem definidas. O que significa isso, Thalita? Estações bem definidas. São estações bem características. A gente consegue identificar o que é verão, o que é inverno, o que é primavera, o que é outono. Por quê? Porque no verão ele é bem quente, no inverno ele é bem frio, então a gente consegue identificar qual é o tipo de estação. Diferente do Brasil, por exemplo, porque no inverno o frio aqui não é tão intenso e muitas das vezes a gente tem muito calor no nosso inverno. Então não dá para caracterizar como a estação específica. Por mais que a gente tenha, sim, o inverno, o nosso inverno ele é diferente da característica que a gente dá para essa estação. Já nesses lugares, as estações do ano, elas são muito bem caracterizadas. Então, por isso que a gente vai chamar de zona temperada. Ao norte, zona temperada do norte. E no hemisfério sul, zona temperada do sul. Então, a zona temperada é a zona que vai receber menor quantidade de luz solar do que a zona tropical. Mas ela vai receber mais quantidades de raios solares do que a zona polar. Tá legal? Por isso que as estações são chamadas de muito bem definidas, temperaturas amenas, tá ok? É um calor que não chega a ser um absurdo do Brasil, mas também tem bastante frio lá nesses países. E aí a gente vai ter a nossa última zona, que é a zona polar, tá legal? A nossa chamada zona polar é o tipo de zona muito fria. Ah, então é porque lá não tem raios solares? Errado. A gente tem a luminosidade do Sol também batendo nos polos, só que a quantidade é bem menor. E lembra que eu falei para você que o Sol é quem aquece? Então, quanto mais raios solares você receber, maior vai ser a temperatura. Quanto menor os raios, menos quantidades de raios solares, menor vai ser a temperatura. Então, nos polos, por conta deles estarem lá nas extremidades da nossa esfera, a gente pode dizer assim, né, para você entender melhor, a gente pode falar que
Os polos vão receber sim luminosidade do Sol, só que vai ser vai ser a parte do planeta que vai menos receber a quantidade de Sol. Então ela recebe o Sol, recebe a luminosidade do Sol, só que de uma quantidade bem pequena, bem menor do que as outras porções do planeta Terra. Por isso que tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, né, a zona polar glacial ártica, que está lá no norte, e a zona polar glacial antártica, que é a que está no sul, ela vai ser bem fria, até mesmo no verão. Porque você imagina se fizesse nos polos o calor que faz aqui no Rio de Janeiro. As calotas polares, elas iriam derreter. Os ursos polares não iriam aguentar. Imagina você colocar um casaco super quente de pele no verão do Rio de Janeiro, você vai desmaiar, né? Então, imagina os ursos polares, eles também não iam aguentar. Então, é por isso que eles sobrevivem tanto ao verão e ao inverno, porque são áreas mais frias. Por que mesmo? Porque elas recebem uma menor quantidade de luz solar, de luminosidade, de raios solares, então o aquecimento vai ser bem menor, tá ok? Vamos para o próximo slide. Só para você visualizar melhor aí, você está vendo o nosso planeta Terra com a inclinação dele, né? Com eixo de inclinação. Então, em cada período do ano, nós já vimos que por conta da inclinação da Terra e os movimentos que ela faz, né? Principalmente o movimento de translação, que é em volta do Sol, isso vai permitir que em cada momento do ano, em cada período do ano, você tenha os trópicos recebendo mais quantidades de raios solares. Então, nós já falamos sobre as zonas, né? A tropical, a temperada e as polares, e isso vai ser o ano inteiro. Sempre a zona tropical vai receber a maior quantidade de luz solar, tá legal? E as polares é as que vão receber uma menor quantidade de raios solares. Então, olha só, quando a gente estiver num período de 21 de junho, que é no meio do ano, agora quando a gente está chegando, o trópico de Câncer, que é esse trópico que está aí acima da linha do Equador, ele vai começar o verão. Porque nesse momento, além da zona tropical ser a que recebe o ano inteiro a maior quantidade de luz solar, esse trópico ele vai estar voltado, virado mais para o Sol do que o trópico de Capricórnio. Então, por conta da inclinação e do movimento em volta do Sol, em algum período do ano, parte do planeta Terra vai estar mais virada para o Sol e a outra parte vai estar um pouquinho mais afastada. Todas elas vão estar recebendo, né? Nesse período, tanto o hemisfério norte e o sul, exceto algumas situações que depois a gente vai ver isso mais para frente, mas eles vão estar recebendo essa luminosidade, só que em quantidades diferentes. Então, em junho, o trópico de Câncer, que é o trópico que está acima da linha do Equador, ele vai receber uma maior quantidade de raios solares. Por isso que nesse período o hemisfério norte vai ser verão. E aí no hemisfério sul vai ser inverno, porque o trópico de Capricórnio vai estar recebendo menos quantidade nesse período de junho. Por isso que aqui no Brasil o inverno é no meio do ano. Agora a gente vai mudar tudo. Em dezembro, o trópico de Capricórnio é quem vai receber muito mais luz do Sol. E aí vai ser verão no hemisfério sul. No hemisfério norte, o trópico de Capricórnio, nesse período de dezembro, está recebendo menos quantidades de luz solar. Então, nesse período, o hemisfério norte, em dezembro, vai ser inverno. Então, só para recapitular, por conta da forma que a gente tem do nosso planeta Terra, isso vai permitir que a quantidade de luz solar, a quantidade de luminosidade, a iluminação do Sol no planeta Terra, ele seja distribuído de forma diferente, o que vai fazer que a gente tenha aquecimento mais intenso em uma determinada área do próximo à linha do Equador e a gente tem áreas menos aquecidas, mas que também não deixam de ter a luminosidade do Sol. Tá legal?
Mais uma aulinha que vai ficando por aqui. Não se esqueçam de fazer os exercícios do livro da página 84, números 1, 2, 3 e 6. Tá legal? E vamos continuar torcendo para que o nosso planeta, a nossa Terra, fique boa logo. Beijos, boa semana e até a próxima!